Oi, meu nome é Cauê e eu vou apresentar o nosso projeto Starshot de física quântica. Dentre as várias aplicações da física quântica na sociedade, resolvemos falar da ressonância magnética. A ressonância magnética é uma técnica avançada de diagnóstico por imagem utilizada na medicina contemporânea. Ela emprega campos magnéticos para criar imagens detalhadas do interior do corpo humano e proporciona uma visão minuciosa dos tecidos moles, permitindo aos médicos avaliar com precisão o interior do corpo humano usando um método não invasivo e sem usar radiação ionizante como o raio-x. Entre outros físicos, quem se destacou foi Niels Bohr, que ganhou o Nobel de Física em 1922. E a sua descoberta sobre as órbitas quantizadas dos elétrons ao redor do núcleo do átomo foi um marco crucial na história da física quântica. Um de seus postulados afirma que os elétrons não podem ocupar qualquer órbita, mas sim órbitas específicas e quantificadas. Essas órbitas representam estados estacionários onde os elétrons se movem sem irradiar energia. Além disso, demonstrou que os elétrons só podem saltar entre níveis de energia específicos através da absorção ou emissão de fótons. Embora suas contribuições diretas para a ressonância magnética sejam limitadas, suas descobertas sobre a estrutura atômica e os princípios da mecânica quântica foram fundamentais para a base da compreensão do comportamento dos campos e momentos magnéticos da ressonância. O magneton de Bohr é uma constante utilizada na física para descrever o momento magnético associado à proporção entre o momento angular de um elétron em uma órbita atômica e o campo magnético externo aplicado. De acordo com a imagem ao lado, o momento angular é o produto da massa, raio e velocidade. A corrente é dada por ev sobre 2πr. Com as duas equações anteriores e com o componente z do momento angular, temos a constante do magneton de Bohr. Derivada das descobertas propostas pelo físico, o magneton desempenha um papel essencial na ressonância magnética e é crucial para entender como os átomos e moléculas interagem com os campos magnéticos. Entre vários cientistas que ajudaram na descoberta da ressonância magnética, temos quem mais se destacaram foram Edward Mills Purcell e Felix Bloch ganharam o Nobel de Física em 1952 por descobrirem que os núcleos de hidrogênio mantêm alinhamento em campo magnético. A energia pode aumentar com ondas de rádio na mesma frequência. Ressonância ocorre quando pulsações cessam, núcleos se estabilizam e emitem ondas de rádio. Enquanto Richard Ernst, que ganhou o Nobel de Química em 1991, foi reconhecido por suas contribuições no desenvolvimento da espectroscopia na ressonância de alta resolução nuclear. Paul Leutenburg e Peter Mansfield ganharam o Nobel de Medicina em 2003. Foram pioneiros na descoberta e desenvolvimento da ressonância magnética em imagem médica. Suas contribuições revolucionaram a área, permitindo a obtenção de imagens detalhadas do interior do corpo humano sem a necessidade de radiação ionizante. Antes de explicar o aparelho de ressonância magnética, precisamos explicar o spin. A partir do magneton de Bohr, temos o spin, que não só pode ser aplicado aos elétrons, mas como também a todas as partículas quânticas. É importante notar que essas partículas não têm dimensão para ter momento angular e logo também não estão girando, porém têm propriedades similares. Assim, quando sujeitas a campos magnéticos, elas tentam se alinhar com ele como um peão atraído pela Terra tem um efeito giroscópico. No caso das partículas quânticas, acontece algo parecido, e durante esse processo é emitido ondas eletromagnéticas detectáveis. Com isso em mente, a ressonância magnética em si usa o spin do único próton do átomo de hidrogênio, que, submetidos a um campo magnético extremamente forte, passam pelo processo de alinhamento e emitem ondas, as quais são dependentes da intensidade do campo na região e de sua interação com os átomos em sua volta. Com essas propriedades, podemos diferenciar tecidos e localizá-los dentro do corpo. Também é importante notar que se eles já estiverem alinhados, não vai ser possível detectar essas ondas.
Então, a máquina emite ondas com a mesma frequência, que vai ser emitida posteriormente pelos prótons, embaralhando a direção dos spins. Fazendo esse processo várias vezes, de alinhar e desalinhar, com algumas variações nessas ondas emitidas, mais muita matemática e computadores, conseguimos fazer uma imagem detalhada do interior do corpo humano. Dentro desse contexto, não podemos deixar de falar do que permite esse campo magnético extremamente forte. São usados supercondutores, mais uma descoberta da física quântica que permite a existência desse dispositivo. Os supercondutores são materiais que, quando submetidos a temperaturas extremamente baixas, ganham a propriedade de ter resistência elétrica zero. Lembra que na física quântica as interações são quantizáveis? Nessa situação energética, causada pela temperatura extremamente baixa, da ordem de alguns graus Kelvin, a energia mínima para interagir com o par de elétrons do material é maior que a disponível para isso, por causa da temperatura. Então, os elétrons passam a fluir pelo material de forma 100% livres, resultando assim em uma corrente elétrica extremamente alta, que gera o campo magnético necessário para atingir esse efeito. Essas máquinas usam hélio, o qual tem uma temperatura de ebulição de 4,2 graus Kelvin. Assim, ao colocar hélio líquido dentro da máquina, ele vai evaporar até atingir essa temperatura. O hélio, que se tornou gás, é comprimido novamente e o calor da compressão é retirado para o ambiente, usando radiadores. Após tudo isso, retorna novamente para dentro da máquina e o ciclo se repete. A descoberta da ressonância magnética foi revolucionária e impactante. Socialmente falando, a seguir vamos ver um pouco mais de suas aplicações e de sua relevância para a sociedade. Desde sua descoberta, a técnica de ressonância magnética se mostrou fundamental para a área da química, no que se refere a análises de moléculas físicas e químicas. Com a espectrometria de ressonância magnética, foi possível identificar moléculas químicas importantes, bem como estudar sua estrutura e composição. A determinação de estrutura de proteínas em solução, macromoléculas fundamentais para o corpo humano, também foi possível graças a isso, a partir de 1970. Outra principal aplicação da ressonância magnética é na área da medicina, para auxílio da saúde humana através de imagens de alta resolução no interior do corpo humano. Ela é um importante método de detecção de doenças variadas, sejam elas neurológicas, vasculares, cardíacas e outras anormalidades, permitindo um diagnóstico preciso e tratamento precoce das doenças. Além disso, existe a ressonância magnética funcional, que permite avaliar a atividade cerebral por localização, é muito utilizada para fins de pesquisa, a fim de verificar respostas cerebrais das pessoas a eventos traumáticos, por exemplo. Uma área mais recente de aplicação da ressonância magnética é de controle e certificação de qualidade de processos industriais, a partir da utilização de espectrômetros de ressonância magnética. Por fim, vamos apresentar agora algumas inovações e avanços na utilização da técnica de ressonância magnética, além de algumas curiosidades. Novas máquinas com campo magnético muito alto ou muito baixo estão sendo desenvolvidas para visualizar e compreender melhor certas patologias cerebrais e também para alguns cognitivos. Máquinas modernas, com o uso de inteligência artificial, têm sido importantes para fornecer informações da microestrutura de tecidos, as quais, juntamente com a ressonância magnética de difusão, estão sendo muito utilizadas dentro da oncologia para melhor visualização de tumores cancerígenos. A maior máquina de ressonância magnética do mundo é um dos mais promissores avanços dentro da área, que nós trazemos aqui como curiosidade. Em teste no laboratório, Eurospin, da Comissão de Energia Atômica da França, o equipamento produz um campo magnético poderoso de 11,7 Tesla, um recorde mundial. A máquina ainda está em estágio experimental e a abóbora foi o objeto escolhido para os testes. O novo aparelho promete identificar detalhes com menos da metade de 1 milímetro, quando for utilizado para exames reais, o que representa um avanço incrível para a tecnologia, saúde e ciência. Bom, esse foi o nosso projeto e obrigado por sua atenção.